Durante a Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich não apenas devastou países com sua máquina militar, mas também saqueou riquezas inestimáveis de nações ocupadas. Não eram apenas armas e suprimentos que os nazistas tomavam. Eles estavam atrás de algo muito mais valioso: ouro. À medida que as tropas avançavam pela Europa, o exército de Hitler confiscava tesouros em grande escala, esvaziando cofres, museus e bancos inteiros. Este ouro era crucial para financiar o esforço de guerra nazista, e seu destino final era um dos segredos mais bem guardados do regime. Documentos históricos mostram que, no auge da guerra, milhões de dólares em ouro foram transportados para esconderijos secretos. Uma dessas operações aconteceu nos últimos dias da guerra, quando o caos reinava sobre o regime nazista. A Alemanha estava à beira do colapso, com exércitos aliados invadindo por todos os lados. Em meio a essa desordem, em 1945, um comboio nazista foi visto cruzando as montanhas da Polônia. Acredita-se que ele transportava uma enorme carga de ouro, diamantes e outras riquezas, tudo saqueado de territórios ocupados. Os soldados, desesperados, sabiam que o Reich estava no fim, mas a missão era clara: levar o tesouro para um local seguro. O destino, ninguém sabe ao certo. O comboio entrou nas montanhas e nunca mais foi visto. Com o fim da guerra, os aliados e outros exploradores começaram a buscar vestígios desse tesouro perdido. Relatos iniciais falavam de trilhas apagadas nas montanhas e de registros incompletos de movimentação militar. Mas, à medida que as buscas avançavam, os primeiros sinais de mistério começaram a surgir. Como um comboio tão grande, carregado de riquezas, poderia simplesmente desaparecer? O que aconteceu com o comboio nazista carregado de ouro ainda permanece um dos maiores mistérios da Segunda Guerra Mundial. Nos dias seguintes ao desaparecimento, forças aliadas iniciaram uma busca frenética nas montanhas da Polônia. Registros indicavam que aquele ouro poderia ter sido transportado para esconderijos subterrâneos, protegidos por complexas redes de túneis e bunkers, criados pelos nazistas no auge de seu poder. A trilha do comboio desapareceu completamente. Nenhum soldado foi encontrado, nenhuma carga deixada para trás. Somente pegadas e marcas de veículos se perdiam na floresta densa e nas rochas escarpadas. Durante anos, rumores circularam entre exploradores e ex-soldados, sugerindo que o ouro havia sido enterrado em algum ponto inacessível nas montanhas, ou até mesmo movido para fora da Europa. Os moradores locais relataram histórias de luzes estranhas à noite e de sons que pareciam ecoar no ar, como se algo estivesse sendo movido nas profundezas da terra. A teoria mais comum era de que o ouro havia sido escondido em uma antiga mina, talvez selada por explosões controladas pelos próprios nazistas para garantir que ninguém o encontrasse. Mas, quanto mais as buscas se intensificavam, mais as coisas ficavam estranhas. Nenhum rastro concreto do tesouro foi encontrado, mas logo as histórias de um segredo sombrio começaram a emergir. Supostamente, soldados nazistas que transportavam o ouro haviam sido incumbidos de proteger o tesouro a qualquer custo, até com suas próprias vidas, e para muitos isso levantava uma questão: será que o tesouro não foi apenas escondido, mas também protegido por algo mais? Algo além da compreensão humana? Com o passar dos anos, as tentativas de localizar o ouro nazista continuaram, mas todas esbarraram em obstáculos inexplicáveis. As primeiras expedições pós-guerra, muitas delas financiadas por governos e particulares, retornaram com relatos perturbadores. Exploradores que se aventuraram nas montanhas relataram mortes misteriosas, acidentes inexplicáveis e desaparecimentos súbitos. Foi então que surgiram os primeiros rumores sobre uma maldição. A lenda começou a ganhar força. Soldados nazistas, cientes de que o Reich estava prestes a cair, teriam lançado uma maldição sobre o ouro antes de escondê-lo. Alguns acreditavam que rituais ocultistas haviam sido realizados para garantir que qualquer um que tentasse localizar o tesouro sofreria as consequências. Embora muitos descartassem essas histórias como superstições, os eventos que começaram a ocorrer nas expedições levantaram dúvidas. Houve o caso de um famoso explorador britânico cuja expedição terminou em tragédia.
Enquanto liderava sua equipe em uma das áreas próximas ao suposto esconderijo do ouro, uma série de deslizamentos de terra ocorreu do nada, soterrando parte do grupo. Estranhamente, os membros sobreviventes alegaram ter visto figuras estranhas nas sombras, observando-os à distância. O explorador, atormentado por pesadelos após o incidente, afirmou que os mortos estavam protegendo o tesouro. Relatos semelhantes de fenômenos sobrenaturais e mortes súbitas começaram a se espalhar. A combinação de tragédias inexplicáveis e relatos de aparições criou uma atmosfera de medo em torno do tesouro desaparecido. O ouro dos nazistas, ao que parecia, não estava apenas escondido, estava protegido por uma força misteriosa e mortal. A lenda da maldição do ouro nazista só cresceu com o passar do tempo, e ainda assim, muitas expedições foram organizadas para localizar o tesouro. Nos anos 1960 e 1970, milionários, historiadores e até governos financiaram equipes inteiras em busca da fortuna escondida. Mas um padrão perturbador parecia se repetir. As expedições, de alguma forma, sempre terminavam em tragédia. Um dos casos mais emblemáticos foi o de uma expedição financiada por um magnata americano em 1972. Convencido de que tinha informações privilegiadas sobre a localização exata do ouro, ele enviou uma equipe de 15 homens equipados com as mais avançadas tecnologias da época. O grupo, liderado por um geólogo experiente, começou a cavar em uma área que acreditavam ser um antigo bunker nazista. Nos primeiros dias, tudo correu bem, até que as máquinas de escavação pararam misteriosamente. De repente, o tempo mudou. Uma tempestade inesperada surgiu e o grupo foi forçado a se abrigar em suas tendas. Durante a noite, membros da equipe relataram ouvir gritos vindos das colinas próximas. Ao investigar, encontraram um dos homens desaparecido, com suas pegadas terminando abruptamente em uma área sem saída. Os dias seguintes foram marcados por mais acidentes estranhos, culminando na retirada forçada da equipe sem qualquer progresso. O magnata que financiou a expedição nunca mais falou sobre o incidente, e muitos acreditam que ele foi mais uma vítima da maldição. Outro relato, ocorrido em 1984, envolveu uma expedição organizada por um historiador alemão que acreditava ter localizado o tesouro através de documentos nazistas descobertos recentemente. Sua equipe chegou ao local, mas, de acordo com depoimentos de sobreviventes, começaram a sofrer de alucinações assim que se aproximaram do suposto esconderijo. Vários membros ficaram gravemente doentes sem explicação aparente, e o líder da expedição morreu de um ataque cardíaco repentino. Mais uma vez, o ouro permaneceu intocado, e a lenda da maldição apenas se reforçou. Esses fracassos serviram para alimentar o medo e o mistério em torno do ouro nazista. Os relatos de fenômenos sobrenaturais, desaparecimentos e mortes inexplicáveis continuaram a circular, afastando muitos exploradores, mas também instigando o interesse de outros, fascinados pelo desafio de quebrar a maldição e encontrar o tesouro. Até os dias de hoje, o ouro nazista continua desaparecido. Apesar dos avanços tecnológicos como drones, escaneamentos subterrâneos e mapeamento por satélite, nenhuma evidência concreta do tesouro foi encontrada. O enigma permanece envolto em uma névoa de mistério, lendas e, claro, tragédias. Algumas pessoas acreditam que o ouro foi movido para um local ainda mais remoto, enquanto outros estão convencidos de que ele está exatamente onde foi deixado, mas protegido por forças além da compreensão humana. Os teóricos da conspiração continuam a debater a existência de um possível pacto oculto feito pelos nazistas para proteger o tesouro. As expedições continuam a surgir esporadicamente, mas os incidentes estranhos que cercam essas buscas só reforçam a lenda da maldição. Para muitos, a maldição é real e continua a guardar o tesouro, uma herança sombria do Terceiro Reich que aparentemente jamais será descoberta. E assim, o mistério permanece. As montanhas polonesas guardam seus segredos, e o ouro nazista, se é que realmente existe, continua perdido para a história. Será que algum dia alguém ousará tentar quebrar a maldição? Ou o tesouro do Terceiro Reich permanecerá para sempre oculto nas sombras da guerra?